Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber aqui a psicóloga Gabriele Sobreira, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, Gabriele. Bom, a Gabriele é especialista em terapia cognitiva comportamental. E acredito, Gabriele, que hoje é um momento muito ideal para a gente falar sobre comportamento. A gente ainda vive esse clima de pandemia. Qual o seu olhar para esse momento, para as pessoas? Pronto, então eu gostaria de iniciar a minha fala citando um dado da OMS, né, que fala que nós brasileiros, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Então você imagina frente a um cenário de pandemia, como estão os brasileiros. Isso antes da pandemia a gente já estava nesse ranking? Isso, antes da pandemia já estávamos nesse ranking. E a gente tem alguns fatores, a gente tem o distanciamento das pessoas morando cada vez mais longe uns dos outros, o crescimento da cidade, temos a economia, a competição por padrão de beleza, o padrão de beleza ideal, então tudo isso já vem deixando as pessoas mais ansiosas. E aí depois da pandemia, a pandemia nos obrigou a viver momentos e situações muito difíceis, que a gente não esperava passar por isso e está passando nesse momento, né? Então o que muitas pessoas relatam para os profissionais de saúde é que estão se sentindo com mais medo, são mais estressadas, mais impacientes. E aí vem outros sintomas, vem a questão da insônia, vem a questão da alimentação. Então, assim, tudo nessa pandemia teve um acréscimo. Isso não quer dizer que as pessoas estejam com algum transtorno mental ou algum transtorno de ansiedade, mas pode ser um sinal, um alerta para que isso não aconteça, né? Então, eu gosto de falar que sempre o grande X da questão é a gente trabalhar com prevenção e a promoção da saúde mental. Pois a saúde mental está muito ligada a como a pessoa vai manejar situações estressantes, como ela concilia seus desejos, suas emoções. Então é mais ou menos o foco mesmo, eu acho que é trabalhar a prevenção e a promoção da saúde mental. Quando você disse, logo que a Gabriele chegou aqui, que a gente começou a gravar, ela disse, nossa, é tão estranho, durante a pandemia, a gente trabalhando online, agora ao vivo. Então, essa ansiedade, esse receio, eu percebi, Gabriele, assim, muito comum entre as pessoas, depois do lockdown, ao saírem, o medo, o pânico. Então, isso pode ser considerado comum, até mesmo em pessoas que nunca tinham sentido? É muito comum, né? Porque o nosso cérebro ele é adaptativo. Então, se a gente passa muito tempo vivenciando uma situação, o nosso cérebro vai se adaptar àquela situação, os nossos pensamentos, a gente vai se comportar de acordo com isso, né? Então, quando a gente tem outra mudança, outra transformação, então o nosso cérebro alerta, opa, isso aqui está um pouco errado. Aí ele vai se readaptar a esse novo comportamento. E eu acredito que as pessoas nunca sentiram tanto isso e profissionais como você, psicóloga, nunca foram tão procurados. Sim. E a maior queixa é essa mesmo, da ansiedade, esse medo? E aí as queixas mais frequentes que a gente tem encontrado, ansiedade, né? Transtorno pós-traumático, que é quando a pessoa vive uma situação de trauma, por exemplo, algumas pessoas que foram internadas com Covid ou que tiveram seus familiares, né? Outros traumas de acidente, de assalto também. Síndrome de burnout cresceu muito nessa pandemia, então a gente tem recebido muitos profissionais da área de saúde. Vamos definir a burnout exatamente? Está relacionado ao esgotamento físico e mental, né? Então, ao esgotamento do profissional, ele está esgotado. E aí ele já está com sintomas, e esses sintomas que a gente já falou também, ele pode estar com pânico, ele pode estar com insônia, todos os sintomas de ansiedade, depressão, ele não vai encontrar mais vontade de fazer aquilo que ele faz. Com a mesma empolgação, com a mesma intensidade, né? Então ele tem que se afastar, ele tem que tratar, dependendo do nível, para ele
voltar. Agora, eu pontuei aqui a questão do sair que dava pânico, mas nós ficamos muito tempo e ainda estamos, em alguns casos, trabalhando home office. Algumas pessoas se adaptaram bem, outras não. Sim. Né? Qual a queixa no que diz respeito a isso? A estar permanentemente dentro de casa, Isso. E aí, trabalhando, né? O detalhe. E quando a gente pensa em home office, a gente tem logo aquela imagem que a pessoa está ali em casa, na sua casa, tudo bonitinho, no escritório, mas não é bem isso que acontece. Grande maioria da população não tem um ambiente adequado de home office em sua casa. Algumas pessoas acabam até dividindo o mesmo cômodo que outras pessoas na sua casa. Então não é bem isso que acontece. E aí as pessoas se queixam muito da dificuldade também de conciliar o trabalho com a vida familiar. Então assim, eu estou na minha casa, mas eu não sei se eu tenho que trabalhar 24 horas, se eu estou em alerta o tempo inteiro, ou se está no momento de ficar com a minha família. Então isso acaba gerando confusão. Então a gente tem encontrado muito no consultório essa queixa, essa dificuldade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional nesse home office. E qual é a orientação do psicólogo nesse momento para a gente vivenciar esse home office de forma tranquila, sem chegar a uma ansiedade que seja considerado um problema de saúde mental? E aí a questão Gabriela, muito é organizar a rotina. Então tente um dia Pronto. antes organizar a sua rotina, o que é que você vai fazer, tente planejar, busque uma rede de apoio, se seja com um familiar, se seja com alguém em casa. Essa rotina é muito importante para ajudar o nosso cérebro a raciocinar, a se organizar. O nosso cérebro ele gosta de organização. Então, a gente também precisa, ao nosso redor, no nosso ambiente, ter essa organização para a gente ficar mais relaxado. Então, assim, no home office também, se eu estou online, não quer dizer que eu esteja pronto para o trabalho. Online não quer dizer disponível, né? Porque, às vezes, nesse home office, a gente tem visto muito as empresas mandando mensagem todo o tempo. Toda hora. Mas você estava online. Online não quer dizer disponível. Eu tenho que ter as minhas pausas para a minha vida pessoal. Então, eu tenho que ter a minha pausa de trabalho, tenho que tentar ter a minha vida pessoal e tentar conciliar um pouco isso. As pessoas conseguem, Gabriele, fazer esse roteiro? Estão conseguindo? Ou existe muita resistência, dificuldade? Existe muita dificuldade. As pessoas Aí é que entra o papel do psicólogo. E aí faça terapia. Para tentar. Tem que chegar a uma terapia mesmo. Dependendo do nível, é isso que a gente falou. A gente tem que tentar promover essas ações de prevenção e promoção para que não gere um transtorno mental, para que não esteja prejudicando realmente a sua vida, né? Então, você está em casa, se você consegue ter essa autonomia de preparar a sua rotina, pela manhã eu vou cuidar da casa, de tal hora a tal hora eu vou me dedicar à empresa. Teria que ser dessa forma. Não precisa ser tão trabalhadinho, mas que você consiga ter essa organização. A gente sabe que imprevisto acontece todos os dias, né? A gente tem que estar preparado para isso. Mas com que você também tenha um tempo para você fazer o que você gosta, né? Então, assim, além de você organizar essa rotina para coisas pessoais e profissionais, mas que você tire um tempo para você. Todos os dias é importante que eu faça alguma coisa que eu goste. Então isso é muito importante, seja praticar uma atividade física, seja ler um livro. Então isso é muito importante para a nossa saúde mental, a gente ter esse tempo para si mesmo. Mesmo estando sobrecarregado, porque, Gabriele, é muita cobrança. Muita cobrança. Das redes sociais, você falou aí da questão das redes sociais, a cobrança não só do trabalho, mas da imagem. Sim, porque hoje a gente está refém das redes sociais. Parece que não é a gente que está mandando na tecnologia, é a tecnologia que está mandando na gente. E se a gente for querer seguir o ritmo das redes sociais, ela é muito rápida, ela não para, ela vai estar ativa 24 horas. Então já pensou, a gente trabalhando 24 horas, nossa mente 24 horas trabalhando? Não tem cérebro e aí gera realmente um transtorno de ansiedade, porque eu vou estar o tempo inteiro, o meu cérebro ativo, ele não vai descansar, eu não vou ter descanso. Aí fadiga o meu corpo e aí tem diversos outros sintomas. Desenvolve outras questões. Nós vamos continuar falando sobre a questão da ansiedade para ajudar você que está passando por esse momento aqui com a psicóloga Gabriele Sobreira. Vamos continuar aqui tomando nosso café, doutora Gabriele, se não esfria com as delícias hoje aqui da Bake. Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, tomando café hoje aqui na Bake Doces com a psicóloga Gabriele Sobreira, e a gente está falando dessa palavrinha que está aí no ranking, né, que é a questão da ansiedade. Eu disse aqui, Gabriele, no comecinho do programa, que você é especialista em terapia cognitiva comportamental. Como é a atuação de um profissional com essa formação? A TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, a gente chama TCC também, e aí ela compreende que a forma como nós interpretamos as situações é que vai influenciar no nosso comportamento. Então essa interpretação que a gente dá, que é cheio de crenças, de personalidade, e as crenças que eu falo são as crenças adquiridas desde a infância, os nossos comportamentos, o que a gente aprendeu com as nossas famílias, com a nossa vivência de amigos. Então essas crenças que vai fazer o nosso pensamento interpretar aquela situação. Então eu posso te dar até um exemplo que eu gosto sempre de usar. Por exemplo, eu estou passando aqui e eu vejo duas amigas minhas conversando. E aí elas olham para mim e começam a rir. E aí eu penso, estão rindo de mim. Estão rindo de mim. E aí eu saio e me afasto. Outra pessoa passa e vê as mesmas amigas rindo quando ela passa. E aí ela vai lá de boa, e o que é que vocês estão rindo? Eu também quero rir também. Então, essa interpretação que eu fiz, eu tenho a mesma situação diante de duas pessoas. Então, essa interpretação é que vai gerar o meu comportamento. Eu me afastei, porque eu fiz uma leitura mental como se elas estivessem falando de mim. É uma pessoa muito insegura, exatamente, né? Uma pessoa mais insegura, uma pessoa mais negativa, que tem muito a ver com as crenças que ela tem. É possível mudar essas crenças, Gabriele? É possível, sim. Aí, com a TCC, com a terapia, a gente vai na origem desse problema, na origem desse pensamento, para a gente tentar mudar esse comportamento. A gente vai reestruturar os pensamentos. A gente trabalha na reestruturação desses pensamentos. E aí... Muda. E aí dá certo. Muda. Mas aí como é que quando as pessoas resistem? Porque tem gente que tem, eu costumo dizer, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu quero ser sempre assim, né? Para ela, tá tudo bem, mas para quem vive ao entorno, é muito pesado conviver com pessoas assim, desgasta, exatamente. Então, quando há essa resistência, como é o papel do psicólogo aí? Na verdade, ele precisa querer mudar, né? Ele precisa querer fazer a terapia. Então, a gente só começa esse processo quando a pessoa está disposta, porque o psicólogo não tem como fazer um papel sozinho. Né? Mas a gente vai puxando gatilhos para que ele mesmo reconheça esses pensamentos, esse padrão de comportamento. Então, a gente tem técnicas voltadas para isso, que ele vai até se colocar no lugar do outro, ele vai se ver em cena. Então, assim, tem várias técnicas que a gente faz com que ele se reconheça. E como conviver com uma pessoa que tem toda essa resistência? Como é que a gente deve agir diante dessa pessoa tão negativa, que tudo que acha que é com ela é por causa dela? Na verdade, a gente não adianta muito que bater de frente, porque a pessoa vai sempre achar que está certa, que realmente, como você falou, a Gabriela vai ser assim, não vai mudar, e realmente a gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar o nosso comportamento e aí vai impactar o comportamento do outro. Então, as pessoas que convivem com pessoas com a síndrome Gabriela têm que mudar o próprio comportamento para ver se atinge o outro de uma outra forma. Né? Então, não adianta dizer, você tem que mudar, não. Vai procurar uma terapia, não adianta. Não adianta bater de frente. Dar murro não adianta. Então, realmente é mudar o seu comportamento. A gente não muda o comportamento de ninguém. É verdade. Então, a gente muda o nosso comportamento para a pessoa reagir de uma outra forma com a gente. Muito interessante isso. Gabriele, aqui no Viver Mais eu sempre falo da questão das dores e as delícias da passagem do tempo. Né? Você tem um atendimento a pessoas já da maturidade. Sim. Qual é o seu olhar para esse momento? O processo de envelhecimento, a gente vai ter mudanças tanto sociais, quanto físicas, quanto psicológicas. Então, realmente, tem que ser bem acompanhado.
se puder realmente manter a sua autonomia. Então é muito importante que o idoso ele mantenha a sua autonomia, né? Porque quando vai ficando idoso, a gente nessa pandemia a gente viu muita negligência em relação aos idosos. Os idosos ficaram muito sozinhos, alguns muito abandonados. E aí com essa desculpa da pandemia para alguns, né? A gente não pode falar todos, mas tivemos mais violência contra o idoso, tivemos mais negligência contra o idoso. Então, o idoso que puder, mantenha a sua autonomia, porque a gente tem várias... a agressão contra o idoso não é só física, ela pode se dar de forma psicológica, ela pode se dar de forma financeira. A gente vê muitos familiares que pegam os benefícios dos aposentados e os aposentados ficam totalmente fora de controle dessa situação, né? Então o envelhecer não é um processo fácil, mas se você for cuidando aos poucos, então mantenha, pratique atividade física, faça o que você gosta, aprenda algo novo. Nunca é tarde para começar a aprender algo novo, que a gente vai estar exercitando o nosso cérebro, então vai estar mais ativo. Então são sinais que você ao longo do tempo você pode ir percebendo que você pode ir lidando com isso. Você tem muito atendimento de pessoas idosas? Sim. Qual a queixa delas? Hoje eu sei que os jovens, a gente nessa faixa da idade, é a questão da ansiedade, né? E o idoso, quando procura uma psicóloga como você, Gabriele, o que ele se queixa mais? O idoso, ele tem uma crença mais enraizada também. Que é mais difícil de trabalhar, né? trabalhar, porque aí ele já está com uma crença mais enraizada mesmo, já tem mais idade, então aquilo ali que ele foi criado, que ele acredita, é mais difícil de mudar. Mas a gente tem atendido muito idoso, tanto com transtorno de sono, tanto com depressão. O transtorno de depressão é um transtorno que é muito voltado para o passado. Ele se pergunta muito, por que eu estou assim? Por que isso aconteceu comigo? O de ansiedade não, o de ansiedade e se eu ficar doente? E se o avião cair? E se acontecer isso? Então o pensamento ansioso é muito voltado para o futuro. E se a pessoa está o tempo todo ligado, se isso acontecer comigo? A depressão não, ela é mais voltada para o passado. Por que é que isso aconteceu comigo? Por que ele fez isso comigo? Porque ele me abandonou. Então é mais ou menos voltado pelo porquê, mais voltado para o passado. E aí tem diversos sintomas. A gente tem hipersonia, muito comum na depressão. O que é hipersonia? Hipersonia. É você dormir demais. Então, na ansiedade você encontra mais a insônia. Você não consegue se desligar, você fica o tempo todo a mente trabalhando, então você encontra dificuldade para dormir. Na depressão você já quer dormir, quer dormir mais, você não tem vontade de levantar, então você quer fugir. Você foge daquilo tudo. Então você se fecha mais. Isso é mais comum na maturidade, é mais comum na nos terceira idosos, idade? porque eles vão ficando mais sozinhos. Nessa pandemia, a gente teve um público que realmente ficou mais distante mesmo, que foram os idosos, né? E você falou num aspecto, Gabriele, que eu acho muito importante a gente reforçar, que vi inclusive no seu Instagram uma postagem sobre a violência contra o idoso, e que você pontuou aí que não é só a violência física, mas a questão emocional, de dizer você tá gaga, você, né? Como orienta aí para as pessoas que estão agora nos ouvindo, como conviver com essa pessoa que está envelhecendo? Como é que deve ser o nosso olhar para essas pessoas? A gente precisa conhecer o processo de envelhecimento. Saber que algumas pessoas não vão ter mais o cognitivo de antes. Alguns vão precisar de ajuda. E aí tem que ter muita paciência, que a gente vê muita gente impaciente com idoso, né? Um outro fato que chamou a atenção também nessa pandemia é que muitos idosos são as únicas pessoas que têm as fontes de renda daquela casa. E antes também você poderia ter pessoas morando com os idosos que trabalhavam, que estudavam e que na pandemia passaram a conviver mais em casa. Então passou a conviver mais com aquele idoso. Então ficou mais impaciente, porque antes você saía, voltava para trabalhar, só convivia, né, talvez à noite, naquele momento. Então essa questão da paciência pesou muito contra o idoso, principalmente nesse fator psicológico, que você acabou de falar, essa violência psicológica contra o idoso. Então realmente a gente teve muito relato, tanto idoso quanto criança. Também. A gente viu que essa falta de escola, as crianças fora da escola, aumentou muito a violência infantil. Também. Porque as crianças ficaram em casa e alguns pais também não têm a mesma paciência. Né? Então, já tem o esgotamento de estar em casa, alguns perderam emprego. Enfim, aquela questão, não julgar, mas a gente pode orientar.
né, Justamente. Gabriela? Mas eu quero voltar a falar ainda sobre essa questão da Certo. paciência, tá? Que é fundamental tanto para lidar com o idoso, como Sim. também com as crianças e com o todo, com tudo que nos envolve, Com né? certeza. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, tá bom o cafezinho? Tá ótimo. Hoje a gente aqui, mais uma vez, na Bake, provando essas doçuras, esses doces e aprendendo aqui com a psicóloga Gabriele Sobreira. A questão da paciência. Ai, como eu fico irritada quando alguém manda eu ter paciência. Como lidar com isso? Na verdade, a gente tem que começar a aceitar situações. Então, assim, é importante a gente ter uma regulação emocional boa. Então, Regulamentação emocional Regulação boa. emocional. Regulação, É. gostei disso. Então, assim, vamos aceitar as nossas emoções, mas também vamos cuidar delas. Então, não é porque eu sou assim, que eu tenho muita raiva, que eu vou ter raiva ou ser impaciente. Não, eu sou assim, eu me aceito assim, mas eu preciso também melhorar um pouco. Então, se isso está atrapalhando a minha vida e se isso está atrapalhando o meu convívio diário com as outras pessoas, então realmente eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar dessa emoção. Então, aí eu posso procurar uma terapia. Nesse tempo de pandemia, algumas dicas que a gente tem passado. Opa, Aceite o dicas. momento que nós estamos vivendo e tenha em mente que isso é um momento passageiro. Tudo passa, Tudo né? passa, isso não vai ser para sempre. Então, evite filtre as suas informações, evite estar o tempo todo no jornal, vendo notícia da pandemia, nas redes sociais. Então, Verdade. a gente deve filtrar essas informações e a qualidade também, de onde são essas fontes, né? Evite também estar com pessoas muito negativas. Às vezes a gente atende um telefonema que diz, não sei quantas mil mortes, não sei quantas, Então fica muito naquele pensamento negativo e aí o nosso cérebro o que fica é isso, vai Mas internalizar muitas isso. vezes, Gabriele, quando a gente foge disso, você é uma alienada, você não quer ficar por dentro das coisas. Tem esse tipo de cobrança Tem, também. mas aí é buscar um equilíbrio. Pronto. Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, outra questão para a paciência, pratique atividade física. Praticar atividade física é bom para tudo na nossa vida. A gente tem que ter esse momento de atividade física. Também é muito bom para a gente ter tanto esse controle emocional quanto essa questão da pandemia. Então, faça o que você gosta. Falei mais uma vez, é muito importante a gente ter esse momento nosso de lazer. Questione os seus pensamentos, isso é muito importante para a questão da paciência e para a gente aprender a lidar com o outro. Nem tudo que eu penso é verdade, a gente tem as nossas crenças embutidas. Claro. A gente tem o hábito de tá adivinhando o que as pessoas pensam. Tal pessoa está pensando isso de mim porque não gosta de mim. Como é que eu sei? Às vezes eu nem conheço uma pessoa e já estou falando dela através do julgamento do outro. Então a gente precisa questionar os nossos pensamentos. Quais as evidências que eu tenho que isso vai acontecer? Quais as evidências que eu tenho que isso é verdade? Será que é assim mesmo? É possível enfrentar a vida, a velhice, a convivência com leveza? É possível? É possível. Com organização, com planejamento, com paciência, reconhecendo os seus erros e as suas qualidades. Então, assim, a terapia, a gente fala que a questão do autoconhecimento é o nosso maior relacionamento que a gente tem. É com a gente mesmo, a gente não tem um relacionamento com o outro. O nosso maior relacionamento é com a gente. Se está de bem com você mesma, o resto você consegue E aí, através do autoconhecimento, que a gente vai criando consciência disso. Algumas pessoas não conseguem ter esse autoconhecimento, então, nesse caso, procura-se um psicólogo, uma terapia. Exatamente. Né? Tem uma sinalização? Eu acho que eu devo procurar.
quando começa a afetar o seu dia a dia. Eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo me dar bem com as pessoas, eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo... Então, quando a gente vê que está atingindo o meu dia a dia, a minha qualidade de vida, a minha autoestima é uma questão muito importante, que é irmã do autoconhecimento. Então, caminham junto, autoestima e autoconhecimento, né? Nossa autoestima tem tudo a ver com o que a gente vive diariamente, com os nossos medos, com as nossas conquistas. Então, a gente tem que realmente cuidar, se autoconhecer para ter uma qualidade de vida boa. Então, a família que vai colocar o seu idoso com alguém, ter essa visão de que não pode ser qualquer pessoa, né? É muito importante esse cuidador ter passado por um treinamento. Um treinamento. Com certeza, para cuidar desse idoso com segurança, até mesmo, como eu falei, os familiares que não sejam profissional, mas que o familiar que cuidar também do idoso tenha também passe por esse treinamento. Então, ele vai conhecer todas essas orientações, a questão do envelhecimento. A paciência. Testar a paciência. A paciência. Bom, Gabriele, o programa já acabou praticamente. Você está nas redes sociais, é possível acompanhar essas orientações? Pode dizer aí pra gente. Meu Instagram é Gabriele Sobreira, então lá vocês vão encontrar várias dicas, vários posts interessantes. E fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Ótimo. Estamos aqui. Nós também estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes, vai lá, se inscreve. Terminou aqui a nossa conversa com a Gabriele Sobreira, você vai lá, assiste de novo a entrevista, compartilha e aprende mais a ter principalmente paciência. Segue a gente também lá no Instagram, Ian Gomes Jornalista, no Facebook. A gente se encontra lá nas redes sociais e aqui também no Viver Mais. Gabriele, foi uma alegria ter você aqui, um brinde à vida. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.